meu nome é Lucas, eu sou desenvolvedor do DDX e o objetivo desse vídeo é apresentar mais ou menos como que o programa funciona, suas características e tentar tirar alguma dúvida que tenha sobrado, mesmo após a leitura do manual. Então, vamos lá, né? Ao abrir o programa, né? Ele está disponível essencialmente para Windows, mas em Mac, como na minha máquina, ou em Linux, é só rodar utilizando o Wine, né, via terminal. Acredito que quem tenha uma máquina com sistema operacional Mac, né, o macOS ou Linux, tem o conhecimento para usar, né? Então eu vou abrir mão dessa explicação de como rodar o programa nesses outros sistemas, porque fica, acredito que já não tenha dúvidas a respeito disso, né? Então, aqui tem a opção de abrir o manual ou a calculadora, né? Abrindo a calculadora aqui, a interface é bem simples, certo? Eu tenho aqui em cima o índice, né? Com todas as funcionalidades do programa, domínio imagem, derivada parcial, limite, raiz, gráfico, L'Hopital, integrais e novamente aqui para acessar o manual, né? Então, basicamente, em todas as abas tem aqui uma explicação do que se trata, né? No caso aqui, a explicação do domínio, aqui a mesma coisa, a explicação da derivada, enfim. Aqui eu coloco a expressão e ao apertar em calcular ele mostra o resultado, né? E aqui um exemplo. Bom, basicamente, por exemplo, se eu quiser saber o domínio imagem da função x quadrado, eu coloco aqui, né? O quadrado, ele se dá por dois asteriscos seguidos, tá? Então, multiplicação é um asterisco e o quadrado seriam 2. Observa que o programa ele deixa aqui a caixinha em vermelho quando a entrada ela não é válida, tá bom? Então, isso é muito bom. Então, vamos lá. Aqui, né, o domínio, menos infinito, infinito. Observa aqui o resultado da imagem, né? A imagem, ressaltando que o programa está em desenvolvimento, né? Ele tem alguns problemas, algumas características. E uma dessas características é que ainda não foi tratado a questão da representação das imagens, né? Então, mas observa aqui que a imagem ela está de 0 a esse número muito grande, né? Então, a gente pode inferir que quando esse número começa a extrapolar, a gente está se tratando do infinito, tá bom? Tem aqui também, por exemplo, o seno de x, né? Olha só, é interessante também que ele sempre plota o gráfico aqui em uma miniatura, só para a gente conseguir observar mais ou menos. Por exemplo, aqui, olha só, o gráfico do seno de x, ele varia o domínio, né, é infinito, os valores de x, mas o y sempre varia de -1 até 1, né? Isso aqui tá explicitado aqui. Enfim, a aba de derivada também é a mesma coisa, né? Eu posso aqui calcular a derivada do cosseno de x mais exponencial de x, por exemplo. Exponencial aqui, ela é exp, né? Isso aqui é a mesma coisa que e elevado a x, né? Se eu não colocar o ponto, ele ele só mostra o resultado, né, da, da derivada. Se eu colocar um ponto, além do resultado da derivada, ele mostra para mim a equação da reta tangente. Qual que é a vantagem disso? Eu posso vir aqui em plotar a reta para ver, só que, bom, nesse caso aqui, foi até bom aparecer que a gente tem uma função aqui que ela está extrapolando, né, por ser exponencial, e a reta tangente acaba que não dá para ver direito, né? Então a gente tem aqui essa opçãozinha aqui de zoom, a gente pode selecionar aqui e a gente vai dando zoom para ver que realmente está se tratando de uma reta tangente, olha só. Para facilitar, eu vou colocar só cosseno de x, só para facilitar a visualização da reta tangente aqui. Ele plotando a reta tangente, certo? Mesma coisa, aqui tem um exemplo também,
enfim. Derivadas parciais, a mesma coisa. Por exemplo, cosseno de x mais seno de y, porém eu quero calcular relacionado a y, né? Eu quero fazer a derivada parcial em relação a y. Então ele mostra aqui. O cosseno de x ele vai virar constante, né? Porque a variável dele é x. E o seno ele vai calcular em relação a y e vai ser cosseno de y. Tá? Limite aqui, eu posso colocar, por exemplo, 1 sobre x e calculando a variável x. O infinito aqui é denotado por dois O's seguidos, tá? Então, ó. Então, isso aqui já é o infinito. Então, eu posso colocar aqui 1 sobre x com x tendendo a infinito. Ele me retorna zero. Tem aqui também a explicação. Aqui eu posso calcular o limite para a esquerda, para a direita ou por ambos os lados. Só selecionar aqui. Raiz, né? Dispensa comentários, acredito que não precisa de muita explicação. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a raiz quadrada de 16, ele me dá o resultado aqui, simples, aqui o índice, aqui o número, né? Aqui tem uma explicação mais ou menos, ó, do radicano, o índice, enfim. Aqui tem a aba de gráficos eu acho que é muito interessante, né? Vou fazer um teste aqui, seno de x vezes exponencial de x, no intervalo de menos 11 a 11, por exemplo. Aqui o intervalo, eu separo ele por vírgulas, tá? Eu posso plotar o gráfico aqui. Esse intervalo ficou bem grande. Vou diminuir ele um pouco. Bem grande ainda também. Melhorou. Menos 2 a 2, né? E aqui, olha só, ele mostra as assíntotas, intervalo de decrescimento, intervalo de crescimento. Se eu selecionar esse checkbox aqui, ele vai mostrar para mim os pontos de inflexão, claro, e o mínimo, isso relacionado a esse intervalo aqui, tá? Então, pode ser que isso se trate, por exemplo, de um ponto mínimo global, mas é sempre local. Eu sempre estou tratando local. Máximo, se aparecer, é um máximo local, mínimo também, mínimo local, tá? Não se confundam com isso, porque todos esses cálculos estão dentro desse intervalo aqui. Aqui eu posso importar também um arquivo. Então, por exemplo, então, voltando aqui, né, eu posso criar um arquivo txt, por exemplo, um pontos.txt, e nesse arquivo eu posso colocar, por exemplo, 00, 11, 24, 39, 416, né? Então, olha só, essa é o estilo, né? Eu pego no lado esquerdo os pontos x, no lado esquerdo, no lado direito o ponto y, né? Então, eu venho aqui importar arquivo de pontos e aí eu procuro aqui aonde que está esse ponto, né? Esse arquivo aqui, ó, pontos.txt. Claro, eu estou fazendo isso aqui na minha máquina, né? Mas em cada máquina é diferente, mas a ideia é só você ter um arquivo txt e selecionar ele. Então, mostra aqui, ó, plotar dados importados, e ele mostra aqui para mim, olha, os pontos que eu selecionei, ó, 00, 1, 2, 4, 3, aqui tá no 16, né? 4, 16, 3, 9, perdão, 3, 9. E aqui eu posso selecionar a opção de interpolar a curva, né? Então eu posso novamente apertar aqui, ele vai usar uma interpolação cúbica, né? Para fazer essa interpolação do gráfico. Por exemplo, poderia colocar aqui o comportamento de um gráfico seno, por exemplo, não necessariamente o seno ou cosseno, mas de uma função senoide. Em algumas aplicações a gente sabe o comportamento da função, mas a gente não sabe como é a função, qual é a cara daquela função, né? E a gente quer saber isso.
Então acaba que essa funcionalidade ajuda bastante. Aqui o L'Hopital, né, eu coloco aqui, por exemplo, o numerador e o denominador tendendo a zero de novo, né? Então eu teria que derivar aqui e derivar aqui. Então, olha só, ele encontrou, né, a forma indeterminada, 0 sobre 0, aplicou a derivada em cima e embaixo, né? Aí sim ele calculou os limites. E cosseno de 0 é 1, né? E a derivada de uma constante, o limite de uma constante é a própria constante, né? Então o resultado foi 1, ele só precisou derivar uma vez. Integrais também, ó, tem, por exemplo, a integral de cosseno de x. Se eu não colocar os limites, ela calcula a integral indefinida, né? Com mais c. E se eu colocar os limites, por exemplo, menos 2 a 2, ele calcula a integral definida, tá? Então, basicamente, o funcionamento do programa é esse. Ele é bem simples, não tem muita dificuldade em relação a entender como funciona o programa. É mais a questão de como funciona a linguagem, né? Mas o programa ele foi construído em Python, então todos esses textos aqui ele vai reconhecer como se fosse o Python. Então, basicamente, se tiver alguma dúvida, por exemplo, poxa, como é que eu vou botar cossecante? Eu sei que é CSC, né? Mas a gente pode pesquisar também na internet e ver como é que eu escrevo cossecante em Python, e ele vai retornar e é sempre a mesma sintaxe.